Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Hoje falarei de mais um santo muito popular, muito conhecido na Europa. Tornou-se inclusive padroeiro da Inglaterra, é o padroeiro do país Inglaterra. Enfim, a Bretanha. São Jorge. Este cavaleiro, com seu cavalo branco, com a sua lança matando o dragão. Obviamente que o dragão representa um mal, é um símbolo, né? Apenas uma simbologia. Interessante que São Jorge, para aqueles que têm fé, né? Eu, quando era jovem, adolescente, até nos 25 anos eu frequentei muito uma igreja, uma capelinha, depois se tornou igreja, a igreja de São Jorge. Se emancipou de outra paróquia, a Santo Inácio, que logo eu quero falar um pouquinho também do Inácio, como é que surgiu a vida religiosa de Inácio de Loyola, na cidade de Loyola, na Espanha. Mas hoje é o São Jorge. O George, em inglês, né? Não tem nada a ver com o europeu, não nasceu no continente europeu, nasceu na Capadócia, atual Turquia. Mas, vou dizer, né, espero que não fique chateado comigo, mas não há certeza absoluta que ele viveu na Terra como esta figura e que existiu este homem. Ele pertenceu às legiões romanas, na época do imperador Diocleciano, tanto que não tem dia, não tem um mês, não há comprovação nenhuma, não há um documento que possa comprovar a existência dele. Porque cavaleiro existia milhares, ele pertenceu inclusive à cavalaria romana, da legião romana, e os escritos da sua vida foram somente lá na Idade Média. No período que, mais ou menos, ele nasceu 275, é o século III. E ele morreu no século IV. Então, uma data foi dada para ele sobre a sua morte. Foi dada como 23 de abril do ano 303, século IV. Um dia, um mês e um ano foi dado como morte. Como nascimento, apenas mais ou menos 275. 275 aparece, mas eu digo como historiador mais ou menos. Largaram uma data. Mas se existiu ou não existiu, o importante é a fé. Ele é um santo guerreiro. Há uma lenda, inclusive, interessante, desde guri, eu lembro. Esta foto aqui era um quadro, uma moldura muito linda, tinha luzinhas. Desde a década de 50, estava na casa dos meus pais. Aí, devido à morte do pai, da mãe, enfim, depois vem a herança e aquelas coisas que ninguém se interessa por apenas um quadrinho, só querem a divisão de bens, e acabo jogando fora muitas coisas. E eu salvei muitas coisas simples, mas que valem muito mais do que um carro, um Porsche, pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Para mim, eu dou valor. E esta foto estava na minha casa quando era antes de eu nascer, há 64 anos atrás, já pertencia à década de 50. Hoje está aqui na minha garagem. Certo? Então, salvei, peguei até uma moldurinha de um espelhinho, aqueles simples, e está aqui, protegido até o fim, né, da minha vida, e depois, quem herdar minhas coisas, faz o que bem quiser, tá? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que há uma lenda, inclusive, que ele está na Lua. Aquelas imagens que a gente vê a lua durante a noite é São Jorge montado no seu cavalo, matando o dragão. Obviamente, é apenas uma lenda. Essa lenda surgiu lá no tempo das cruzadas. Ele, inclusive, pertenceu às cruzadas. O imperador Diocleciano mandou decapitá-lo por ele não obedecer às ordens militares. Ele fez parte, se existiu, e até existiu no sentido que vários cavaleiros existiram. E vários cavaleiros tinham o nome de George.
Jorge em português, George em inglês, mas ficou a lenda. Então está aí o santo. A Igreja Católica Apostólica Romana puxou para a sua história. Ele é um dos santos mais importantes da Igreja Romana. Também ele é adorado nas igrejas católicas apostólicas ortodoxas e na Umbanda, como Ogum. Ele é adorado pelos umbandistas. Ok? Então, está aí a pequena historinha de São Jorge, um homem que não obedecia às regras militares, né? Então, às vezes eu me pergunto, vai pro exército e não quer obedecer às regras? Mas ele estava nas legiões romanas, na época do imperador Diocleciano, no século III, morreu, no caso, essa data 303 que dataram a sua morte, significa que ele viveu durante o período da história antiga, porque a queda do Império Romano ocorreu no século V, em 476 depois de Cristo, da tomada dos bárbaros, inclusive liderada por das tribos bárbaras Odoacro, e a partir do século V começou a Alta Idade Média. Até lá o século VII, VIII, depois começou a Baixa Idade Média até o século XV, lá no século XV para o XVI, chamado a Renascença. Então, os 1000 anos de história medieval, Sobre São Jorge, tá aí, um santo que muitos adoram, rezam, e o importante é a fé, só faz o bem. Eu participei muitas vezes, na minha juventude, quando eu dirigia a Kombi paroquial, levando o paroquiano para cima e para baixo, padre para cima e para baixo, quando eu dirigia para o padre para ajudar a igreja, e fazia parte daquela paróquia São Jorge. Interessante até aproveitar, não ia falar isso, mas vou aproveitar. Essa paróquia, essa capelinha que se tornou paróquia depois emancipada pela diocese da Igreja Romana aqui em Novo Hamburgo, na época do bispo Dom Sinésio Bon e depois do seu substituto, em 1985, Dom Boaventura Kloppenburg, o parco desta igrejinha chamava-se Padre Orestes João Stragliotto. Cheguei a morar, inclusive, na casa paroquial na época que eu estava no noviciado. O que aconteceu? Quando ele assumiu a igreja de Santo Inácio, a emancipada, e celebrava a missa na capelinha São Jorge, foi a partir dele que se emancipou. Quando ele chegou lá, a estátua do São Jorge, um baita de um cavalo, com a sua lança, aquelas estátuas grandes, porque já que a paróquia é São Jorge, tem aquela estátua grande, estava jogada lá na sacristia. E o povo praticamente não ia mais à igreja, estava vazia a capelinha. Este padre resgatou a estátua, colocou no altar mor, ali na nave da igreja, começou a celebrar missa, quando viu, a igreja estava lotada. Resgatou aquele povo. Se ele existiu ou não existiu, o importante é que o saudoso padre Orestes João Stragliotto, recuperou aqueles servos, aquelas pessoas. Ele foi super inteligente. E olha que eu vou dizer uma coisa assim, que ele pertencia à teologia de libertação, da linha dessa teologia de libertação na qual eu não gosto, tá? Naquela época eu apenas era novinho, né? Estava recém saindo do 2º grau, indo para a faculdade. Eu digo assim, ó, interessante, ele enxergou longe, ele usou a psicologia. Aliás, no currículo dele até me lembro, além de ser formado em filosofia e teologia, ele tinha psicologia. Parabéns, saudoso padre Orestes João Stragliotto. Fizeste um bom trabalho pedagógico na igreja, recuperou os paroquianos. Até a próxima. Está aí a pequena história de São Jorge, nascido na Capadócia, atual Turquia. A lenda vingou muito ali na Europa, obviamente devido a Roma, mas ele tornou-se o padroeiro hoje da Inglaterra. Até a próxima.